Olá! O semiárido brasileiro está vivendo um grande momento de investimentos em infraestrutura. Por onde se olha, nos estados situados na região, é possível ver encaminhados projetos de desenvolvimento regional, principalmente ligados ao aumento da oferta hídrica. A construção de açudes está transformando o Nordeste e o Norte de Minas Gerais em grandes canteiros de obras que vão melhorar a qualidade de vida da população e alavancar a economia em locais considerados inóspitos. A força da água no semiárido é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Marco hídrico. Nova barragem vai assegurar abastecimento para cidades polo do norte de Minas. Água de beber. Infraestrutura hídrica melhora a qualidade de vida em pequenas comunidades mineiras. Espaço público bem utilizado. Instituição que funciona em prédios da antiga IFOX, em Pernambuco, educa e prepara jovens para o mercado de trabalho. Ecologicamente consciente. Filhos de agricultores aprendem a criar projetos utilizando tudo o que o campo pode oferecer, com respeito ao meio ambiente. Arte para comemorar. Centenário do DENOX é retratado em obras que ligam o rústico do sertão à grandiosidade da engenharia de barragens. O programa Conhecer está no ar. Os espaços públicos podem e devem ser usados em benefício da população. Quando há iniciativa e bons projetos, governo e sociedade podem caminhar de mãos dadas e chegar longe. Um desses exemplos vem do interior do estado de Pernambuco. No perímetro irrigado de Mochotó, no município de Ibimirim, uma área que abriga prédios da antiga Inspetoria Federal de Obras contra as Secas foi revitalizada para dar lugar a um projeto educacional e de desenvolvimento regional. Uma instituição que funciona em prédios da IFOX prepara filhos de agricultores para encarar o mercado de trabalho com foco na agricultura familiar. Com uma educação voltada para a sustentabilidade do planeta, os jovens aprendem a construir um caminho profissional. Diz que para sair da crise é o cara tirar o S, né? Pense, seja criativo. Ouvindo assim, parece que estamos num curso de economia. E até poderia ser, mas não apenas isso. Quando falamos destes jovens, não dá para ter uma visão simplista. Eles mantêm contato sim, mesmo que indireto, com os altos e baixos do mercado financeiro, mas também debatem questões bem mais complexas, não tão exatas quanto a matemática. Aqui, todos os agricultores ou filhos de agricultores são estimulados a construir valores com base no respeito à natureza. Hoje eu prefiro até ter uma pessoa que não tivesse nem tanto conhecimento sobre as disciplinas, mas tivesse muito mais conhecimento sobre o meio ambiente. Ele fosse muito mais ecologizado, né? Uma expressão que até hoje no dicionário não está ainda, ecologizar. É colocar o verbo da ecologia em tudo que a gente está fazendo, no trabalho, na forma de vestir, na forma de comer, na forma de se relacionar, em todos os espaços. Então isso para a gente é a primeira meta, né? E tentar fazer com que eles comecem a perceber que o semiárido da região dele, a propriedade dele, tem uma potencialidade incrível. O problema é ver a propriedade com outros olhos, com outra forma de olhar para ela, né? É olhar com os olhos de ver. Isso para a gente faz a diferença. A primeira diferença destes para outros jovens é que eles estão num grupo considerado seleto, atendido pelo CERTA. O Serviço de Tecnologia Alternativa, que funciona em regime de OCIP, atua nas áreas de agricultura familiar, educação de campo e juventude, formando educadores, jovens e agricultores. Há 5 anos, o CERTA se instalou no perímetro irrigado de Mochotó, no município de Ibimirim. O perímetro, construído pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ainda possui muitas instalações de meados do século passado, quando o DENOX era a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Hoje, parte dos prédios está revitalizada e abriga os alunos do curso técnico em agropecuária, uma formação oficializada pelo governo do estado como curso profissionalizante. A gente está se especializando em técnico, a gente não vai assim, o que eu pretendo, né? O que a gente vai aprender mesmo é valores. Os valores pessoal, valor moral, valor ético, de ter uma boa postura, de ter um bom conhecimento. O CERTA, com financiamento pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Pró-Rural do Governo do Estado, já está formando a 7ª turma de profissionais que vão trabalhar em nome do desenvolvimento da agricultura familiar.
Eles aprendem o real valor da atividade para o agronegócio. A agricultura familiar é quem sustenta as famílias brasileiras, que a maioria da produção do agronegócio, das fazendas grandes, vai toda para fora do país, é toda exportada. E a agricultura familiar é quem o alimento brasileiro vem basicamente da agricultura familiar. Fabiana, que é filha de agricultores, não tinha essa concepção de valorizar a propriedade da família. Ela achava que trabalho no campo era para quem não tinha estudo. Hoje a visão é bem diferente. Muitos agricultores têm vergonha do que fazem e quer que os filhos estudem. Quando ele chega na escola, às vezes sente muito preconceito com isso, devido aos professores, que diz: estuda, menino, porque se tu não estudar, tu vai acabar no cabo da enxada, como teu pai e tua mãe. Então, com isso, as crianças vão tendo preconceito, quando vão crescendo, querem partir para longe. E esses são conceitos que vão sendo enraizados na cabeça dos alunos. Ao conhecerem o potencial da agricultura familiar, horizontes vão se abrindo. Meus planos é ser uma veterinária. Meu sonho é esse, de ser veterinária. Um dos focos do ensino é fazer com que os alunos vejam em cada elemento presente no semiárido o clima, o solo, a hidrografia como aliado. Os jovens são estimulados a desenvolver tecnologias simples, baratas e ecológicas, utilizando os próprios potenciais da região. São essas tecnologias que vão fazer a diferença nas áreas onde os futuros profissionais vão atuar. No campo, eles aprendem a fazer conexão em tudo e a aproveitar todos os espaços disponíveis. Os porcos próximos ao criatório dos peixes podem surpreender, mas tem uma razão. O resto do alimento dos suínos alimenta os peixes. A gente olhando na cor dessa água, pensa que ela é poluída, mas significativamente ela não é poluída porque ela ajuda. Ela já tem o tipo de nutrientes para plantas, para o próprio porco que está aqui ao lado dela, as hortaliças. A água dele vai servir para alimentar os peixes e com a fezes do peixe e resto de comida que está lá dentro, a água já vem estrumada, ou seja, já vem com um produto para aguar as plantas, as hortaliças. Aqui está a pimenta. E por falar em pimenta, vejam onde ela está plantada. Transformar pneus e carcaças de computador em hortas é atitude econômica e sustentável. A natureza e as futuras gerações agradecem. Sustentabilidade também no pomar. A agricultura orgânica e distância de adubos químicos são quesitos fundamentais no aprendizado dos alunos. A gente vai fazer primeiro preparação do solo, né? No caso, a gente vai preparar todo o ambiente, todo o solo e depois fazer a plantação das mudas, né? Usando, lógico, o adubo orgânico, que no caso será esterco, e também outra preparação com adubo orgânico pode ser o do minhocário, que é o mais forte. E o minhocário também está ao alcance das mãos dos alunos. Foi construído e é cultivado por eles. Essa camarada aqui, ela tem o poder de produzir um dos melhores adubos que a natureza já produz. Ela produz o adubo completo, que é o NPK. Aqui os alunos também desenvolvem técnicas de bioarquitetura. Afinal de contas, não é preciso viver num lugar feio e sujo só porque está no campo. O meio rural pode e deve ser agradável aos sentidos, do olfato à visão. Se você olhar dentro de todo o semiárido, todas as pocilgas da agricultura familiar são lugares feios, fedorentos, né? Mal cuidados, cheios de lama, enfim, né? Então, nesse caso aqui, a gente aproveita os mesmos materiais que são utilizados nessas pocilgas, né, que eu citei. É a telha velha que o cara troca, o cabo velho, a madeirinha da caatinga mesmo, o marmeleiro no caso aí, mas vocês prestem atenção que ela tem uma certa estética, fica bonitinha, fica arrumada. E por que não pôr galinhas em apartamentos? Este educador trouxe a ideia de uma viagem a Santiago, no Chile. Ele garante que a técnica dos Andes, adaptada ao semiárido nordestino, pode ser aproveitada também em pequenos espaços nas cidades. O galinheiro apartamento, de 1 metro por 1,5 metros, se encaixa bem no modelo de agricultura urbana, uma tendência mundial. Mas o mais importante é que esse manejo pode render bons dividendos no prato e no bolso dos produtores. É um galinheiro com 3 andares, né? E você começa a ocupar os andares a partir da parte superior, colocando pinto de um dia. Dependendo da ração que você utiliza, entre 25 e 30 dias, você transfere o pinto que você colocou no andar superior para o andar do meio.
Depois de 25, 30 dias novamente, quem está no andar do meio desce para o térreo, quem está no de cima vem para o meio, você recoloca, né, repõe os pintos no andar superior. De forma que no terceiro mês você começa a abater esses animais. E aí todos os meses, se você cumprir com o calendário certinho, você terá 15 aves para abater. A gente imagina que metade seja para o consumo da família e a outra metade para vender, se for no caso da cidade, né, para adquirir novos pintos e comprar a ração. São exemplos de que o meio rural pode transformar vidas com ousadia, trabalho e criatividade. A gente não só deve fazer calo nas mãos, e sim na cabeça. Pensar, planejar para um futuro melhor no meio rural. Daqui a pouco, o projeto de um marco hídrico. Nova barragem promete garantir fartura de água a milhões de mineiros. E ainda, água potável. Tecnologia ajuda a melhorar o abastecimento em pequenas comunidades mineiras. O norte de Minas Gerais vai ganhar novas barragens. Uma delas, a de Congonhas, vai assegurar abastecimento para toda a cidade de Montes Claros, polo regional e municípios vizinhos. Depois de pronta, será a maior e mais importante obra hídrica da região. Na Rota da Água, nossa equipe conheceu outros reservatórios e as tradições de pequenas cidades mineiras que encontraram na infraestrutura hídrica o caminho do desenvolvimento. O norte mineiro é região de terras boas, produtivas. Com água não faltam homens e enxadas a postos. E não é só a produção de alimentos que é impulsionada pelo líquido precioso. Dos roçados também sai a matéria-prima para a fabricação de um dos produtos mais tradicionais da região. Estamos em Salinas, capital mundial da cachaça. A pequena cidade mineira é referência na produção da bebida. Daqui saem carregamentos para todo o Brasil. Uma única garrafa pode chegar a R$ 400. Mas o que valoriza tanto a bebida? A diferença é a qualidade. A qualidade da cachaça, a maneira de ser fabricada, a cana selecionada e o envelhecimento. Tem uma tradição. É a tradição. Não só aqui na região, mas conhecida no Brasil todo e até no exterior. Depois que é produzida e envelhecida na zona rural, a cachaça vem aqui para a cidade, onde será engarrafada e posteriormente comercializada. Cada um desses tonéis comporta 6.000 litros da bebida e em cada um deles há um tipo diferente de cachaça. Envelhecida em bálsamo é um sabor. A umburana é outro sabor. Quanto mais a cachaça for envelhecida, fica mais tempo no tonel, mais caro e mais gostosa. O pH aqui da região nossa é baixa, chove pouco, o teor de sacarose da cana sobe muito. Vai até 24 o teor de sacarose. O que faz cachaça é o teor de sacarose alta. A produção de cachaça emprega muitas famílias em Salinas, mas a mão de obra agrícola, maioria por aqui, depende de água para produzir alimentos, gerar renda no campo. A comunidade Cachoeira Seca, na zona rural do município, ainda enfrenta sérios problemas de abastecimento. Água só do poço e salgada. É preciso usar o dessalinizador para torná-la consumível ou esperar o carro-pipa para encher os reservatórios. Tira o sal todinho. Tira o sal, fica boa, viu? Lavar vazia, tratar de uma criação, uma coisa, lavar roupa. Só para isso. Agora para consumo, para beber não serve, não, que é salgado demais. Observando a rotina dessa gente, dá para imaginar os transtornos. Mas para eles, hoje, os tempos são de fartura. O passado foi bem mais difícil. Era umas represinhas pequenas, na hora secava, o povo apanhava quase lama para beber, lavar a roupa. Tinha hora que apanhava água 2, 3 quilômetros de distância. O senhor lembra bem disso? Lembro, eu nasci e criei aqui na região. Só daqui mesmo. Depois de anos de sofrimento, o copo d'água tem outro valor. Hoje, então, a situação está melhor? Hoje está 80% melhor do que aquela época.
Para melhorar a qualidade de vida nessa e em outras comunidades ainda carentes de água e fortalecer o abastecimento onde ele já existe, o calendário de construção de barragens está ganhando impulso. Há grandes projetos em andamento. A próxima obra hídrica a ser construída pelo DENOX aqui no norte de Minas é a barragem de Congonhas, que terá capacidade para armazenar quase 1 bilhão de metros cúbicos de água. É um açude de grande importância, já que vai perenizar o Rio Verde, garantindo o abastecimento de toda a cidade de Montes Claros e de municípios vizinhos, além de reativar projetos de irrigação, potencializando a produção agrícola regional. Talvez esse açude seja o mais importante em termos de custo-benefício de todo o DENOX, dada a utilidade que esse açude vai ter e o custo relativamente pequeno. O açude vai barrar o rio Congonhas, manancial de água pura, ainda livre de contaminação. Muitas plantações vão renascer. Existem equipamentos lá parados, então com esse projeto vai reativar 4.000 hectares, no mínimo, e vai também atender o Vale do Jequitinhonha. Além da barragem de Congonhas, outras duas vão fortalecer o potencial hídrico no semiárido mineiro. A construção da barragem de Berizal, onde ela irá salvar o alto do Rio Pardo, que hoje é uma região muito carente, uma região que basicamente ela depende, vamos dizer assim, 80% da infraestrutura hídrica, água, que é uma região hoje que nós estamos perfurando lá aproximadamente 180 poços. Então, se você conseguir com que libere hoje a barragem de Berizal, primeiramente, que já está mais fácil, que hoje nós estamos lutando já para a LI, para a licença de instalação da obra, ela vai atender, vamos dizer assim, 40% do Alto Rio Pardo, e mudando totalmente aquela região, desenvolvendo a parte turística, desenvolvendo o sistema de abastecimento de água para consumo humano e posteriormente também a gente poderia formar até estações de piscicultura para desenvolver a economia da região. A barragem de Vacarias, que também já tem LP, mas ainda necessita de fazer um realinhamento de planilhas. Resolvendo essas duas, a gente pode dizer que hoje, basicamente, o norte de Minas hoje, 40% vai ser atendido. Veja daqui a pouco no programa Conhecer Arte para Comemorar. Centenário do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas é retratado em obras que ligam o rústico do sertão à grandiosidade da engenharia de barragens. O semiárido é uma região de contrastes. A principal marca, a carência de chuva, acaba criando dificuldades que extrapolam as questões climáticas. Com água escassa, fica mais difícil se desenvolver. Mas o contraditório define as tantas características desse pedaço do país. Por isso, esse mesmo chão é tão rico em esperança, criatividade. O homem do campo se utiliza de recursos inimagináveis para outras regiões do país. Alguns viram até símbolos do sertão. A quartinha, objeto usado para armazenar água e mantê-la sempre fresquinha para o consumo, é um deles. E agora a quartinha, que é a cara do interior brasileiro, inspira a arte. Um artista plástico na capital desenvolveu nos objetos de cerâmica um trabalho inédito para marcar o centenário do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas. Ele uniu o rústico do sertão à modernidade da engenharia de barragens, ao recriar com tintas açudes que fazem parte da história do Brasil. Ela surge solitária, fechada, introspectiva. Parece disfarçar o espanto provocado pelo contraste do verniz que lhe banha o corpo com a energia que emana do brilho das cores, que definem suas companheiras aleatoriamente espalhadas pela sala. Traços, linhas e tons diferentes para expressar a mesma coisa, a beleza da mulher. Sociais, sensuais, modernas. Os quadros dispersos nas paredes repletas de figuras são a maior prova da paixão de um artista. A paixão pelo feminino que vaga pelos sentimentos de Vando Figueiredo já o levou aos mais diversos salões de artes no mundo inteiro. Portugal, Itália, França, Espanha. Agora, sua adoração ao figurativo, ao belo, lhe impôs mais um desafio.
colocar seu olhar artístico sobre estruturas de concreto, magníficas, gigantes, imponentes, verdadeiras maravilhas da arquitetura construídas pelas mãos do homem, para levar esperança a quem depende de um bem precioso, água, para sobreviver às intempéries do semiárido nordestino. Para pintar 5 das mais conhecidas barragens construídas pelo DENOX nas comemorações dos 100 anos do órgão federal, que nasceu para combater os efeitos das secas no Nordeste, Vando buscou inspiração num artigo muito comum no sertão, a famosa quartinha, um pequeno reservatório de água feito, geralmente de barro, para quem venera a essência, as nuances do feminino, voltar a sensibilidade para algo tão matematicamente correto e perfeito. Não é uma grande mudança de estilo? O artista diz que não. Eu sou muito apaixonado pela arte figurativa, de modo geral, mas a grande carga do meu trabalho é a parte figurativa, principalmente a figura humana e a figura feminina. Mas eu estive elaborando um trabalho durante o período de 95 até o ano 2000, eu fiz uma pesquisa sobre as pinturas rupestres, onde entrava a natureza, entrava a rocha, entrava figuras de animais diversos e tudo. E o artista, quando ele tem, por exemplo, conhecimento do que faz, ele tem uma visão ampla de tudo, porque ele tem noção de perspectiva, de atmosfera, de cor. Então, qualquer elemento que ele intencione realizar, ele faz com categoria e faz bem feito. Os esboços estão sobre a mesa. Do papel, eles vão para as quartinhas. Olhos atentos, concentração. As mãos do artista se movem. Começam a trabalhar com agilidade e rapidez. Aos poucos, Vando Figueiredo mostra como é possível fugir à frieza dos números e cálculos usando a sensibilidade. A caneta antes do pincel. Em poucos minutos, no rascunho, vai surgindo a imagem. Usando um livro do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que possui todas as barragens construídas pelo DENOX desde a sua fundação, Vando vai construindo sua própria obra de arte. É a imagem de mais um plano da barragem do Açude do Cedro, em Quixadá. A foto não é copiada, serve apenas de inspiração. A foto é só realmente um motivo, né? Mas a questão da composição aí fica a critério do artista de equilibrar o trabalho que ele quer expressar. É tanto se observando a foto, eu desloquei totalmente a montanha, coloquei a barragem no outro plano para mostrar a coisa mais dramática, uma coisa mais assim, mais precisa. Então, uma coisa que quem esteja olhando o trabalho questione, né? E veja que aquilo ali não foi tirado de uma fotografia e foi realmente uma questão de criação, de ponto de vista do artista. Copiar, todo mundo sabe, né? Qualquer um com um pouco de paciência, um pouco de observação, chega bem próximo do que está vendo. Então, para copiar a natureza, copiar o indivíduo, já existe a máquina fotográfica. Então, não faz sentido um artista de paisagem copiar a paisagem da forma que ela é, porque ali ela já está e já existe a fotografia. Então, é importante que ele dê o toque dele, que ele coloque no trabalho o olho dele. Vando não esquece nenhum detalhe. Vai criando formas, deixando a imaginação fluir. Afinal, as diferentes construções das barragens e os cenários em que elas desabrocham são também fatores de inspiração do artista. Estou achando interessante é a questão, como eu disse, é a variação de ângulos, de curvas. Então, nas barragens costuma ter curvas sinuosas, então não é aquele traço quadrado, matemático da linha reta, dos ângulos precisos. Então, e o próprio ambiente que a barragem está instalada tem formas circulares, então você dá muita variação, então isso é muito legal. A ideia é que cada quartinha tem 4 barragens. Dia a dia, durante uma semana, Vando se debruça sobre sua missão. Com sutileza, o barro vai ganhando cores. Uma a uma, as quartinhas vão ficando prontas. O resultado final é beleza e originalidade. Para o artista, um presente que vai ficar gravado na sua carreira. Eu estou aqui em contato com todo esse trabalho, né? Então não deixa, embora que elas saiam daqui, mas vão ficar gravadas na minha mente, né? Fica registrado, foi uma experiência. E eu fico assim
muito satisfeito, porque eu sei que esse trabalho vai ficar em boas mãos. O toque final é o selo dos 100 anos do Denox, nas 10 quartinhas que, agora, carregam consigo um pouquinho do Nordeste, representado pelo cedro em Quixadá, pelo castanhão em Alto Santo, pelo Oroz, pelo Gargalheiras em Acari, no Rio Grande do Norte, e pelo açude Brumado na barragem Luiz Vieira, em Rio de Contas, na Bahia. Pequenas no tamanho? Isso não importa. As quartinhas se transformaram em grandes, no significado. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.